Boa noite, nação peregrina. Vamos começar de novo, que deu pane aqui no meu Instagram. Não sei o que aconteceu. Simplesmente deu pausa e eu não via mais nada. Então vamos recomeçar tudo de novo. Boa noite de novo, pessoal. Não sei o que aconteceu, simplesmente travou tudo e sumiu. Eu espero que não aconteça mais, ok? Vamos entrar. Tudo bom, Bernadette? Tudo bem, linda? Vamos lá de novo, começando do zero. A gente vai fazer então essa live hoje sobre o caminho da fé com a Cá Costa do perfil Na Trilhas, que é um perfil bem famoso no que diz respeito ao caminho da fé, que entre várias coisas que ela faz, ela divulga bastante porque ela organiza grupos, tá? Eu vou falar um pouco sobre o perfil da Karina, que eu não sei até que ponto vocês ouviram, então vou recomeçar, tá certo? A Cá Costa criou o projeto Na Trilhas em 2015, quando decidiu viajar o mundo sozinha por 2 anos, 34 países em busca de autoconhecimento. Fez os 800 quilômetros do Caminho de Santiago em 2016, depois da GR-92 no sul da Espanha, seguida dos 300 quilômetros do Caminho de Assis na Itália. Trabalhou como voluntária na Croácia e viajou de carona pelos países Balcãs. Em 2017, caminhou os 1.600 quilômetros da Via Francígena. Viajou pelo Mar Adriático, fez um retiro de silêncio em um templo budista na Tailândia, trabalhou como voluntária das Irmãs Madre Teresa de Calcutá na Índia e fez alguns treques no Nepal. Em 2018, terminou a volta ao mundo cruzando o Oceano Atlântico em um veleiro da África do Sul até o Brasil. Algumas das aventuras estão relatadas no seu primeiro livro, Na Trilhas, Trilhando o Caminho, Despertando a Liberdade. E atualmente ela trabalha compartilhando conteúdo sobre viagens e peregrinações, além de criar grupos de peregrinos pelo caminho da fé. Me fala, gente, com um currículo desse, não parece que a gente está falando de uma pessoa de uns 60 anos? Não é impressionante que essa mina já fez tudo isso? Temos fãs da Karina aqui, ela vai entrar agora, eu quero ver corações bombando, fervilhando na tela, hein, gente? Vocês estão ouvindo bem, né? Oi! Oi! Eu dou muito risada quando você fala que eu pareço ter 82 anos. Eu fico pensando por que 82? Porque eu acho incrível você já ter feito tudo isso na vida, menina. Me dá uma vontade de agilizar a vida, falar, meu Deus, eu tenho que fazer coisas. Tudo no seu tempo. É muita atividade para uma pessoa tão jovem. É muita entidade, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Que legal estar falando com você. A gente já começou a live aí caindo tudo, mas vai dar tudo certo. Tudo Eu certo. costumo acender Tudo uma certo. vela para Nossa Senhora da Boa Live e vai dar certo. Vou usar essas também nas próximas. Às vezes funciona. Depende de como foi seu dia. Bom saber, bom saber. Ô, Kai, eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite, por estar aqui compartilhando sua experiência com a gente e começar te perguntando como é que foi que a peregrinação entrou na sua vida. Eu que agradeço o convite, estou super feliz. É sempre um prazer poder compartilhar com peregrinos experiências, divulgar caminhos aqui no Brasil, que é tão rico, né? Aqui a gente tem um país tão Sim. rico, então eu fico muito feliz. Sobre a peregrinação na minha vida, ela começou, na verdade, por um convite da minha mãe, porque eu tirei um tempo, né? Eu saí da empresa, eu trabalhava numa empresa de eventos, focada já em fazer a volta ao mundo. Eu pedi demissão em 2015 e eu pensei, antes da volta ao mundo eu quero fazer uma viagem teste. E decidi que faria essa viagem aqui pela América do Sul. Mas não sabendo Uhum. direito por onde começar, minha mãe falou, eu tenho um sonho de fazer o caminho da fé. Eu já fiz de carro com seu pai inúmeras vezes, porque eles faziam de Jeep.
várias e várias vezes e ela via os peregrinos e falava, pô, um dia eu quero ir a pé. Só que ela nunca pensou em ir sozinha. E quando eu tirei esse tempo e estava bem disponível, ela falou assim: ah, vamos fazer comigo. E foi aí que eu conheci o Caminho da Fé, isso lá em 2015, se eu não me engano, era julho de 2015, e a Aham. gente fez juntas. Então, a minha primeira peregrinação foi o Caminho da Fé, e foi assim, tão interessante e despertou em mim tanta. Eu entendi que aquilo poderia ser uma ferramenta muito grande para o meu autoconhecimento e para o desenvolvimento da minha espiritualidade. E era esse o meu foco para a volta ao mundo. Era isso que eu queria desenvolver por meio de viagens. E aí, quando eu entendi que a Uhum. peregrinação ela era uma super ferramenta para isso, aí eu falei, ah, vou fazer Aí ficou várias durante a perfeito. volta ao mundo. Foi assim. Legal. É, Nossa, geralmente a pessoa vai para o caminho da fé, pelo menos eu converso, porque queria se preparar para o caminho de Santiago. E é legal que esse já foi o seu primeiro destino assim de cara, né? Foi, e a gente saiu do ramal de Mococa, que são 400 quilômetros no total. E eu fui mesmo para acompanhar minha mãe, porque ela tinha esse sonho. E eu falei, ah, vai ser ótimo, né? Eu vou treinar meu equipamento, tal. E acabei me descobrindo nessa atividade também e vendo o tanto que ela melhorou também o meu relacionamento com minha mãe, o tanto que a gente Imagina. peregrinando com alguém muda tudo. Muda tudo. A gente conhece de fato a pessoa. E tanto é que depois de 6 meses, quase 8, um ano aí, quando eu iniciei a volta ao mundo, a minha mãe foi comigo para o caminho de Santiago. Mas aí foi o meu convite e ela topou e foi comigo fazer os 800 quilômetros. Ah, Foi bem é? bacana. Que Aham. legal, que Fizemos bacana juntas. mesmo. E aí, você estava Foi. falando agora dessa história de ramal, e eu sempre fiquei muito confusa com o caminho da fé, porque tem muitos ramais. O caminho de Santiago também tem várias alternativas, você tem algumas cidades que são pontos de partida e lá encontram vários outros, e o caminho da fé tem muitos ramais. Qual que é o Tem. principal deles, afinal de contas? São mais de 10 ramais atualmente, né? São cerca de 12, 13 e a tendência é crescer mais. Eu penso que a própria associação ela tá ampliando o caminho da fé e investindo na abertura de novos ramais. E eu acho isso muito legal, porque quando eu passei um tempo na Europa, eu achava fantástico que as pessoas simplesmente abriam a porta de casa e saíam para peregrinar. É, Eu falava, meu Deus, isso é muito legal. Quando é que a gente vai ter isso no Brasil, né? Porque na época eu só conhecia o Caminho da Fé, que tem como ramal principal, que é onde foi fundado, onde tudo começou, Águas da Prata, que fica a 318 quilômetros de Aparecida, né, da Basílica, que é o destino uhum. final do Caminho da Fé. Então esse é o primeiro ramal, é onde nasceu o Caminho da Fé e depois foram sendo criados outros ramais, inclusive aqui do interior de São Paulo. Até agora existe um ramal daqui de Franca, que são 628, 600 e pouquinhos quilômetros. Então, eu achei muito, muito bacana essa novidade aqui do caminho, de estar investindo nisso, porque eu acho que tem como exemplo também o próprio caminho de Santiago, né? Que existem É, vários ramais e que a pessoa abre a porta e sai para ir para é, Santiago. é. Muito legal. Então, eu estava olhando aqui, tem um ramal que sai de São José do Rio Preto, que é minha família é daquela região, e É o também mais para mim é longo, super chamam. novo, é super longo, Super longo. é para os É, fortes e valentes, né? é bem longo. Bom, são 300 e quantos quilômetros São de Águas da Prata? 318. 318. Tá, 318. E como é que é esse percurso? O caminho, você pode fazer ele de várias formas, né? Qualquer caminho, na verdade. Porque um caminho é um ponto A para um ponto B e você escolhe como vai percorrê-lo. Eu sempre É. gostei muito de fazer o caminho desfrutando do caminho, sabe? Sem ter pressa, aproveitando as oportunidades, a mágica do negócio. Então, se eu conheço alguém, se alguém me faz um convite, eu tenho esse tempo para poder desfazer ele dos meus planos, né? Então, eu reflito isso nos meus grupos também. Então, é um trajeto
que tem gente que faz em 9 dias e tem gente que faz em 12 dias. Os nossos grupos, por exemplo, a gente faz em 12 dias. Mas o principal desafio, assim, do Caminho da Fé, que eu acho que ele é conhecido por todo mundo que já deu uma pesquisadinha aí sobre esse trajeto, é de fato a altimetria. Então, em 318 quilômetros, a gente praticamente sobe um Everest. A soma do ganho altimétrico é praticamente um Everest. Então, ele é divertido, ele é desafiador. Não tem monotonia. Não tem. Não tem monotonia nas montanhas de Minas. Não tem. Porque ele passa pela Serra da Mantiqueira, né? Então é sobe e desce todo Passa. dia. Mas as Ele paisagens começa, valem a pena. sem dúvida, ele começa na Serra da Mantiqueira, ali em Consolação, né? Então você entra em Consolação, depois Paraisópolis, aí você tá tudo na Serra da Mantiqueira. E para mim é um dos trechos mais maravilhosos, assim, Consolação, Paraisópolis, depois você vai para Luminosa, que é um espetáculo, um espetáculo. É, é assim, é indescritível, é muito, muito lindo. E cada época que você passa lá, o cenário é diferente, o espetáculo ele é diferente. Então, a Serra da Mantiqueira começa lá, mas antes disso, a gente já está na geografia dos mares de morro. Então, às vezes os peregrinos me perguntam assim: ah, Karina, hoje tem subida? E eu falo, gente, guarda uma coisa na cabeça de vocês. Todo dia tem subida e todo dia tem descida. Olha aqui ao redor. Tem montanha para tudo que é lado. Então, a gente vai subir e a gente vai descer todos os dias. Vai com muita fé. Muita fé. E a estrutura é boa? Como é que é? Tem Eu bastante acho, restaurante? Como que é? eu acho o Caminho da Fé aqui no Brasil é um dos trajetos que tem mais estrutura. Tá? A sinalização é muito boa. Inclusive, esse meu último grupo, eu pude ver que a associação ela refez as sinalizações do trecho de Águas da Prata, então ele está muito bem demarcado. Pode ser que algum peregrino bem inexperiente, em alguns trechos assim, pode ficar um pouco na dúvida, mas eu acho isso muito raro, sabe? Porque não tem assim muito para onde ir quando a seta não tá lá. É só ir reto, assim. Mas ele é muito bem Uhum. demarcado e ele existe sim pontos de apoio durante o trajeto. É claro que ele não é comparado a um Santiago, que a gente anda 3, 2 quilômetros e tem sempre um Já tem. café, um pontinho de apoio, né? No Caminho da Fé, não. Às vezes a gente anda 8, 10, 15 quilômetros e aí encontra um ponto de apoio. Mas a comunidade do caminho, ela é muito forte. Então, assim, se o peregrino tá com sede, ele pode facilmente pedir ali numa fazenda, sabe? Para encher a garrafinha de água e todo mundo vai ser muito generoso. Que eu acho que essa é uma das grandes riquezas desse caminho. A generosidade do pessoal. É assim, é incrível. É muito diferenciado de qualquer caminho na Europa ou em outro país, sabe? O pessoal é muito aberto e muito generoso. Ai, que bacana. Bom saber disso. E quanto à segurança, que todo Ó, brasileiro tem esse mantra na cabeça. É tem esse seguro. mantra. Tem esse mantra. É verdade. Todo mundo que me pergunta sobre a questão da segurança, eu vou um pouquinho além, assim, né? De falar, ah, não, é seguro, tal. Mas eu acho que a gente, como peregrina, a gente tem que pensar bastante na questão da intuição. Porque é um instinto que a gente tem, um sentido que a gente tem, muita gente não usa. Porque eu penso que quando a pessoa tá no lugar que ela deve estar, você tá no fluxo, nada vai acontecer. É, Então, assim, é. é seguir seu coração, entender que você tá no lugar que você deve estar. Feito isso, o caminho da fé, nenhum momento que eu fiz, ó, eu já fiz 2 vezes sozinha e fiz, eu tô no meu 10º grupo, indo pro meu 11º agora, em julho, e nunca tivemos nenhuma ocorrência.
Só que tem um trechinho final do caminho que a gente já ouviu falar que teve alguma intercorrência ali. Mas até a própria associação, nesse último mês, ela acionou ali a comunidade e no último trecho estava passando várias viaturas. Entendeu? E a gente se sentiu muito seguro. E até peregrinos que estavam sozinhos, que a gente encontrou também no trajeto, se sentiram bem seguros por conta dessas viaturas que ficavam passando ali na parte que você já está quase chegando à Aparecida, na verdade. Então, Que sempre é uma existe um parte mais pouco disso. cidade, né? Ah, é, porque quando você está no meio do mar, que são É um mais pouco seguro, maiores, né? isso não é só aqui no Brasil, mas isso em qualquer lugar do mundo, que você vai chegando, se aproximando de cidades maiores, isso pode acontecer. Mas aqui no Caminho da Uhum. Fé, nunca nenhuma vez teve alguma intercorrência. E quando, né, ouviram falar aqui que aconteceu algo, a associação já tomou providência. E aí eu vi essas viaturas passando durante o meu último grupo, o que deixou a gente bem seguro e peregrinos que também estavam sozinhos, bem seguros. Aqui tem alguns comentários. A Cal Casemiro está falando, o caminho nos guia. Uhum. Cadê? Perdi vocês. Espera aí. Ó, a Raniel tá falando, eu achei super seguro, sou de Maceió, realizei o caminho sozinho, literalmente sozinho. É, e tem isso também, ele é um caminho, lá com Santiago, ele é um pouco mais solitário, porque não tem um fluxo tão grande de gente, né? É, eu acho que agora sim, né, que a gente tá tendo, teve a pandemia, eu acho que isso, daqui mais uns meses, assim, isso vai se modificar, porque o fluxo de peregrino eu acredito que vai aumentar muito. Eu tenho fé que o caminho da fé ele vai se tornar o caminho de Santiago brasileiro, porque ele tem muita estrutura, ele é muito deslumbrante, ele É, tem toda uma comunidade que tá lá desenvolvendo que o caminho, apoia. sabe? Apoia, investe no caminho. Cada vez que eu vou todos os meses, tem uma mudança, tem uma capelinha nova construída, uma bica, um banheiro. Então, assim, a evolução que esse trajeto vai ter vai ser muito grande. Então, eu penso que os peregrinos vai ser cada vez mais difícil você estar totalmente sozinho no caminho. Mas ainda assim, como o fluxo não é tão grande, pode acontecer de você estar ali caminhando trechos sozinho, né? Isso É, e acontece. Mas a dependendo gente da está época, encontrando. talvez isso também influencia, não influencia? Com Em certeza, outubro, por com exemplo, que certeza. é o aniversário de Nossa Senhora Aparecida, é um fluxo muito maior de peregrinos, né? É muito maior, é. Mas ainda nessa época, existe muito mais os romeiros, né? Que eles não percorrem o trajeto do caminho da fé. Muitos deles vêm de outras ramificações, seguindo às vezes até por rodovias rumo à Aparecida, em que dado momento se encontram com peregrinos do caminho da fé. Então, isso acontece. Mas até a gente tem um grupo no mês de outubro que a gente sai no dia a gente se encontra dia 11 e dá início ao trajeto no dia 12, que a gente termina dia 24, assim, suave. Nossa, Basílica tranquilinha. É muito gostoso. Que legal. Ô, qual a diferença do romeiro para o peregrino? Eu entendo que o romeiro, ele não segue um caminho sinalizado, né? Então, Tá, muitas pessoas que fazem romaria, elas nunca ouviram falar de peregrinações, que existe sim. lá os trajetos demarcados. Então, são caminhadas focadas no tópico da religiosidade. Então, é muito focada a religião e que a peregrinação, cada peregrino Religião que vai católica, tem o né? seu religião católica, exato, e uma peregrinação, cada um vai com uma busca, com um propósito. Então, existe essa grande diferença. E também, eu acredito que as romarias, elas vão em muita gente. Então, geralmente elas têm uma estrutura, um caminhão, o pessoal dorme em escola, em postos assim que recebem esses grupos e eles caminham por longas horas. São trajetos bem longos, assim. Então, eles fazem um trecho grande em curto tempo. Entendi. Deixa eu ver aqui Hum. mais uns comentários. A Célia Nunes está falando, não tem mais vaga para esse ano, né? Só lista de espera.
Mas, gente, fica na lista porque roda, viu? Roda porque, por conta da pandemia, a gente tem muita desistência, né? Às vezes É, acontece alguma coisa que daqui a sempre pouco a gente tem. fala um pouco sobre o grupo. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui sobre isso. Parada Passos de Anchieta. Semana passada saíram uma moto romaria daqui de Anchieta, Espírito Santo para Aparecida. Ah, gente, que distância! Tem uma pessoa aqui que está falando que já fez o caminho da fé. Tem uma. Ave Maria, tô toda hora saindo aqui. Tem muito comentário. Também Ah, ó, tem quero uma pergunta ir. legal. Aqui, ó, é Qual? necessário dormir nas pousadas que certificam o carimbo ou posso dormir em qualquer uma? Do Ribas Cap. Ah, é Não, você isso. Primeiro é, fala pra gente essa história de carimbo aí. carimbo, carimbo. Gente, o carimbo, então, ao iniciar a peregrinação, e isso é uma coisa de todas as peregrinações, né, Denise? Assim, eu acho que é uma coisa bem. Tem lá no Caminho de Santiago, tem na Via Francígena, no Caminho de Assis, no Caminho de Caravaggio, é uma característica da peregrinação. Então, você tem ali uma credencial que você vai carimbando os trechos que você for percorrendo. Então, além dela ser uma certificação que você foi fazendo o trajeto, eu acredito que a credencial ela se torna um diário assim do peregrino, porque na peregrinação Sim, a gente esquece total por onde a gente passou, total, total. A gente fala, gente, onde que eu estava ontem mesmo? Onde que a gente total. dormiu? Mas a credencial ela te ajuda, porque você fala, ah, pô, eu fiquei É, aqui nesse lugar, tinha esse carimbo, e tal. Então, só fazendo todas um as pousadas. parênteses, às vezes eu vou escrever algum post, alguma coisa assim, e eu recorro à minha credencial para lembrar exatamente dos detalhes, dos nomes, que aí foge o nome da cidade ou do albergue. Aí eu recorro à credencial até hoje. É isso mesmo, funciona como um Exatamente. diário. Funciona como um diário. Eu vejo que muitos outros operadores, às vezes, eles pegam as credenciais do grupo e a pessoa guia ali e vai carimbando. E para mim, eu acho que o peregrino, ele que tem que carimbar essa credencial. Porque assim, você carimbou, você tem na memória onde você carimbou aquilo, né? Então foi no barzinho do tiozinho que eu comi o pastel de milho. Foi aqui que eu tomei o É, caldo de cana, não sei o que lá. Então aquilo vai alimentando a concordo, sua lembrança da jornada. concordo. E assim, não necessariamente você precisa ficar nas pousadas que são credenciadas, né? Então, por exemplo, às vezes você chega a Campos do Jordão e você quer ficar numa pousada que tem mais conforto e tal, e que ela não é credenciada, não tem Comer um problema nenhum. fundi. E aí Exato, não tem. você pega o carimbo do hotel, por exemplo, e vale da É, mesma forma. ou você nem pega, na verdade, você continua carimbando depois quando você retornar para o trajeto, sabe? Você passa só Sei. porque as pousadas, elas estão no próprio trajeto, né? A grande maioria delas. E as que não estão, estão muito próximas do caminho. Então você Uhum. passa por esses hospedeiros. E aí você passa, você vai lá, carimba e segue caminhando. Não necessariamente você precisa dormir Entendi, lá. E outros pontos que entendi. também têm o carimbo são os pontos de apoio. Então, muitos pontos de apoio têm o próprio carimbo ali que vai preenchendo a sua credencial. E aí no final, a credencial faz o que com ela? Aí você ganha o certificado mariano, né? Como lá em Santiago você também ganha a A compostelana. Compostela. E É, legal. aí, em todos, assim, todos que eu fiz, você ganha o certificado ao final. Então lá você também ganha o certificado mariano. Aí vai na catedral, a credencial e você ganha o certificado. Que legal. Isso é bem na Basílica, assim, no Centro de Informações Turísticas, e tanto a credencial, ela tem um valor de R$ 20, e o certificado, ele tem um custo agora de R$ 10. E esses dias eu fui retirar os certificados para o meu grupo, e eu vi um peregrino lá muito bravo, assim, falando, nossa, eu tenho que pagar R$ 10 para pegar um certificado e tal, eu acho isso um absurdo.
Mas eu fico pensando assim, é, todas as setas amarelas foi feita por quem? Com custo zero? Né? Todas as placas que sinalizam o caminho, que tem plaquinha, gente, de 2 em 2 quilômetros no caminho da fé. Falando, não, você percorreu dois Caramba! quilômetros, você percorreu, o caminho é por aqui. Na parte que você tem que virar, sempre tem uma plaquinha lá, entendeu? Então, tudo isso tem um custo, e eu acho que R$ 10 para um peregrino para ir lá e pagar isso é tão mínimo perto do que a gente recebe de um trajeto tão bem estruturado, demarcado, né? Com Então, certeza, eu acho muito com bacana. certeza. E aí você falou dos pontos de apoio. Tem algum lugar que a gente fica sabendo disso? Sei lá, uma cartilha, um site? Como que eu sei É, que um lugar é ponto de apoio? geralmente vai ser o único lugar que tá lá e ele vai ter um carimbo, né? Bem É fácil. basicamente isso, é. Mas se o peregrino, é bem isso. Mas se o peregrino, ele quer se planejar para fazer o caminho da fé, né? E quer saber, pô, quanto de água eu vou ter que levar? Será que eu vou ter que levar um equipamento diferente para carregar mais água, carregar mais comida? A gente criou um e-book, que é um guia digital, que eu coloquei todos os pontos de apoio que existem no caminho, assim, né? Então, você vai percorrendo ali a Entendi. quilometragem, então eu falo lá, ó, em tal quilômetro você vai encontrar água, em tal quilômetro você vai encontrar água, banheiro e bebida. Então o peregrino ele Ah, pode legal. ir melhor preparado, entendeu? Às vezes não ter que carregar 2 litros de água, porque sabe que daqui 3 quilômetros vai encontrar um lugar que pode ter um ponto ali de apoio para ele. Legal, legal. Eu queria agradecer o Wagner Desio e a Ah, Marizan por ter adquirido os selos. Muito obrigado por apoiar este humilde canal. E peraí, deixa eu ver que tem uma mensagem aqui no inbox. O Renato está falando assim: no início, Tambaú, terra do padre Donizete, era o início do caminho da fé. Já ouviu falar? então, Onde, fi- Tambaú é um dos onde fica isso, ramais. Renato? Tambaú é um dos ramais, mas ainda assim, Águas da Prata foi o primeiro ramal, entendeu? O que existia em Tambaú eram muitas pessoas que já passavam, mas a associação Deu, Caminho da Fé. deu uma travada. Então, tá. Então, Tambaú, ele é um dos ramais do Caminho da Fé, certo? Mas o oficialmente, que foi o ponto de início, é Águas da Prata. Mas muita gente já fazia o Caminho da Fé, não necessariamente esse trecho, mas por muitas dessas passagens, antes do caminho ser oficializado. Entendeu? Então já existiam pessoas que Entendi. faziam esse caminho sem ser oficializado. Mas é considerado ali pela associação, quando oficializou e criou, né, a marca Caminho da Fé, que o primeiro ramal é Águas da Prata. E depois foram se ramificando para outros ramais e formalizando esses outros ramais. E como que funcionam os grupos que você organiza, Cá? Os grupos, a gente tem saída quase todos os meses, né? A ideia, assim, a ideia do grupo é poder atender quem está com insegurança de fazer sozinho. Então, geralmente tem um pessoal que é iniciante, que ainda não peregrinou sozinho e tem, né, essa insegurança. Eu Uhum. acredito também, a gente tem muita gente que já fez muitos caminhos sozinhos, mas que agora quer ver uma experiência em grupo, porque são coisas totalmente diferentes. Totalmente Sim, diferentes. sim. Eu peregrino sozinha, eu super incentivo que todo mundo peregrine sozinho, mas eu também incentivo que as pessoas vão em grupos, porque é uma troca muito rica. Então, os meus grupos, por exemplo, como as pessoas me encontram pela internet, são grupos formados assim por quase todos os estados do Brasil. Geralmente, num só grupo, eu tenho de 5 a 8, 10 estados diferentes. Então, é muito rica a troca cultural. Sem contar que a gente pratica muito da paciência, a gente faz amigos ali pro resto da vida. A gente usa muito da compaixão, da empatia,
né? Então, são práticas que eu acho que só enriquecem o processo da peregrinação. E a minha ideia, quando eu comecei a guiar pelo caminho da fé, não era simplesmente guiar, assim, sabe? Mas era de alguma forma conseguir passar o que eu vivo como peregrina e tornar isso mais acessível para quem às vezes ouviu falar, mas tem medo, para quem, sei lá, busca o autoconhecimento, mas não sabe como. Então, a ideia era tornar isso mais acessível, divulgar essa prática que tanto mudou minha vida e para que as pessoas façam, sabe? Então, Deu os o primeiro grupos, eles... passo. Deu o primeiro passo, deu o primeiro passo. Ah. E aí você tem carro de apoio também, né? Temos o carro de apoio, que ele existe tanto para carregar a mochila, né? Então tem gente que vai fazer o caminho com a gente, quer carregar a mochila e vai carregando a mochila durante todo o trajeto. Eu super incentivo, porque existem muitas práticas no ato de carregar a mochila, até montar a Sim. mochila, né? Mas tem gente que às vezes tem algum problema na coluna, problema no joelho, sobrepeso, não está tão bem preparado no cardio, né, respiratório. Então, essa pessoa ela opta por deixar a mochila no carro. Então, o carro de apoio ele carrega a mochila e ir mais leve, carregando ali água, alguns snacks, né, capa de chuva, carteira, enfim. E carregando. E o carro de apoio ele também Peraí que... funciona muito para reabastecer a água. Ah, Ele tá. reabastece a água dos peregrinos, porque tem alguns trechos que a gente caminha bastante até conseguir reabastecer uma água. Então, o carro ele já fica ali em pontos estratégicos para Uhum. reabastecer. E eu acredito que principalmente também para emergências, né? Os meus Aham. dois primeiros grupos eu fui sem carro de apoio, que a gente estava começando, e então eu fazia todo o percurso a pé, carregando a minha mochila e ainda guiando. É possível, mas como guia hoje eu me sinto muito mais segura de poder ter um carro de apoio, porque acontece, como a gente falou aqui, o grande desafio do caminho da fé é a altimetria, e às vezes existem muitos peregrinos que vão achando que estão preparados para o desafio, mas às vezes eles não estão. Então pode acontecer ali da pessoa ela sentir uma fadiga, ela sentiu um mal-estar e a gente ter que resgatar com um carro de apoio. Porque é uma grande surpresa, né? Eu falo que a gente tem que treinar bastante, mas treino é treino e a peregrinação é a peregrinação. E tem É que é outra bem coisa, diferente. né? É É bem outra coisa. diferente. E É essa bem história da diferente. mochila, ela também, eu acho que assim a mochila te ensina muito. Ela muda o seu caráter. Porque uma vez que você carrega a sua mochila, você repensa muita coisa. Só que também, em alguns momentos, você não tem condição de carregar ela. Então, nada te impede. Tanto que no Caminho de Santiago tem o serviço de carregar a mochila, né? Então, eu acho que se você em algum momento não consegue carregar, nada te impede de pôr no carro de apoio, no dia seguinte você carrega de novo. É, não existe uma regra. Não, Não é para te fazer um dano, é para te fazer bem. Então eu acho exato. muito legal essa história de você ter essa possibilidade de, porque às vezes você não, simplesmente você tem muita dor e isso vai inviabilizar que você conclua o seu caminho. Então é preferível que você use uma alternativa como essa e você complete o caminho, você vivencie essa experiência. Então eu acho bem bacana. E Gosto toda muito. pessoa que vai fazer o caminho da forma que ela for fazer, viu, gente? Da forma que vocês forem fazer. Mas se vocês estão abertos para a experiência, o caminho vai ensinar o que você precisa. Carregando mochila, não carregando, sendo resgatado, não sendo resgatado, demorando 12 horas para fazer um percurso, não importa. É, Você estando aberto para vivenciar a experiência, o caminho vai te dar exatamente o que você precisa. E eu acho que é metáfora para a vida o tempo todo, né? Eu acho que a é. peregrinação ensina muito sobre humildade para gente,
Então, quantas pessoas eu já vi que acharam assim, ah, não, eu sei de tudo, eu tô super bem preparado e precisaram do carro de apoio. Então, o caminho, ele coloca a gente no nosso lugar o tempo todo. Verdade, totalmente Hum. verdade. Deixa eu ver os comentários aqui. A Jane tá falando que ela vai fazer. Gente, tá um uó isso aqui. Vou fazer o caminho da fé em agosto. Estou. Eita! Estou treinando com a mochila, isso mesmo. Muito bem, muito bem. Ai, gente, tá muito difícil hoje. Os comentários, não sei o que aconteceu. Deve ser alguma atualização do Instagram. Que ele aparece e some. Tem mais uma pessoa aqui falando coisa legal, mas ele some pra mim. Você consegue ver, Cá? Poucos também. Eu não tô vendo todos. Deu uma parada, Que parece. é isso? É, o caminho começa dentro da gente. Eu não estou conseguindo nem ler o nome, gente, porque ele, quando eu começo a ler, ele desaparece. Então eu estou lendo o que eu consigo. Desculpem. Estou na lista de espera de agosto e quero muito fazer o caminho. A Vanessa está falando. Ô, Cá, mas você tem uma alternativa também, que o seu e-book acaba suprindo um pouco dessa sua dificuldade de atender tanta gente, né? Exato, exato. Então, existe sim a possibilidade do e-book, que você comprar como o mais legal do e-book, na verdade, além do conteúdo do material, é a comunidade que a gente está criando, que é a comunidade na Trilhas. Então, é um espaço. Hoje a comunidade está no Telegram, mas a gente vai migrar ela para uma outra plataforma com mais possibilidades. Mas ela hoje no Telegram, a gente tem mais de 200 peregrinos lá e todo mundo se ajuda. Porque peregrino é um bicho Uhum. que gosta de ajudar, entendeu? Ele Gosta, gosta. não sei o que acontece, gente. Nossa, mas gosta de compartilhar e de ajudar, uma coisa de doido. Então, assim, lá é muito rico. Então, as pessoas que estão com inseguranças, com dúvidas, dúvidas sobre equipamento, além de ter o material, ainda tem os próprios peregrinos lá que já fizeram, vão fazer, ou já fizeram outros trajetos e estão lá na comunidade para auxiliar. E você pode até encontrar alguém que queira fazer na mesma época que você está querendo fazer lá na comunidade. Então, é muito interessante, está crescendo bastante É, e a ideia é a gente ainda transformar isso numa comunidade muito grande para auxiliar mais pessoas. então aí, assim, você compra o e-book, você consegue se preparar para o caminho e ainda tem acesso à comunidade de peregrinos que vai te ajudar. Com Você sabe que você certeza. estava falando, essa história de que peregrino gosta de ajudar? Eu, desde que eu comecei a fazer live, eu nunca tive nenhuma dificuldade com todas as pessoas que eu quis fazer live, aceitaram de primeira. Assim, nunca foi difícil, todo mundo sempre aceitou. Porque eu sempre falei com peregrinos, né? Aí eu fui fazer um trabalho com um cliente e eu falei, e era uma época importante, eu falei, vamos fazer lives. E ele, mas é difícil. Eu falei, imagina, super de boa. Qualquer um gosta de fazer live, qualquer um que tem uma coisa legal para dizer quer fazer uma live. Menina, que difícil que foi. Não consegue, você não consegue que as pessoas aceitem. Então, assim, tem uma grande diferença entre peregrinos que realmente gostam de ajudar, de compartilhar, de trocar informação, quer incentivar o outro, de todos os outros mortais. Sabe Eu por percebi quê? isso muito nitidamente. Por Porque a gente quê? recebe Conta. muito. A gente É, recebe muito, Denise. A gente recebe muito. Pode perguntar para todo mundo que sim. está assistindo essa live, essas 80 pessoas aí. A gente recebe muito. E é uma coisa que a gente recebe de um valor tão grande. É assim, É, que é tão grande que para quem não é peregrino vai parecer besteira. Mas só quem é peregrino vai sim, entender. E aquilo tem sim. um valor tão grande que parece assim que a gente transborda porque aí você precisa transbordar, uai, porque você recebeu tanto, você precisa transbordar aquilo, você precisa Exato. Você quer contar, retribuir, você você quer quer jogar para o retribuir, universo. você quer Exatamente. retribuir. Então é por É, isso. exatamente. Ah, tem uma pergunta aqui do Helder. Ele quer falar, e bicicleta? Rola?
Nossa, muito, 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 muito. O Caminho da Fé tem muito bicigrino, que é o que a gente chama. Bicigrino. Muitos, muitos, muitos. Geralmente a galera faz de 4 a 5 dias e é super bacana. Nossa, não, muita gente que faz sozinho, muita gente faz em pequenos grupos e tem gente que faz em grupão. Porque tem operadores também, né? Assim como eu, que faço a pé somente, tem operadores que fazem somente de bike. Então tem muita gente, muito ciclista, muito. Nesse feriado de junho agora, foram quase 1.000 pessoas que passaram em um dia no Caminho da Fé. De ciclista, principalmente. Muita gente. Uau, uau, Hum, uau. hum. Gente, quem tiver dúvida, por favor, manda aqui no pontinho de interrogação, porque eu não estou conseguindo acessar as perguntas de vocês. Eu estou vendo que tem um monte de comentários e eu não estou conseguindo ver. Então, tem um ponto de interrogação aqui embaixo na tela. Quem quiser tirar alguma dúvida, please, 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 please. Tem É verdade. solicitação de gente para participar ao vivo? Posso chamar aqui, gente? Ou vocês apertaram por engano? Tem uma galera que aperta por engano. Quem quer fazer pergunta ao vivo? O Sim, Xará, Denise nossa. Lira Fagundes, eu posso te chamar aqui? Nossa, ia Eu ser vou te muito pôr ao legal. vivo, hein, Xará? Ia ser muito legal. Pois é, pois é. Denise, fala aqui se você apertou por engano. Já fiz 2 vezes de bike, mas ainda vou a pé com as dicas da Karina. Isso aí, Thiago, vai mesmo. Acabamos de levar 14 pessoas nesse último feriado. É o pessoal do pedal ao do ciclo, é isso? Eu não sei se eu li certo. O Muito caminho da fé é bom. puro conhecimento. Ai, tem uma pergunta aqui. Cá, você ouviu falar dos passos de Anchieta aqui no Espírito Santo? Já ouvi falar. Está na minha lista. Está na minha lista que eu vou fazer. Tem vários caminhos aqui no Brasil que já estão na minha lista. Esse ano eu faço mais um, talvez dois, porque a gente está com a agenda muito apertada. Mas ano que vem eu separei aqui alguns meses para conseguir fazer uns 4, 5 caminhos e colocar tudo isso também em conteúdo para auxiliar mais vocês. Mas já está na lista. Eu ainda vou Eu fazer. É que a também, eu agenda está também tô muito com uma lista apertada. enorme. Eu também tô com uma lista enorme de caminhos para fazer e eu não sei o que que eu vou fazer para conseguir cumprir essa minha lista de desejos. Pois é, eu tô com a agenda assim, porque a gente tá fazendo vários grupos, né? Então, ó, eu cheguei há 4 dias, eu acho, eu perco, eu já não sei as contas, mas daqui 2 semanas eu tô saindo de novo, aí depois eu tenho só uma semana de descanso, já saio. Então, tá apertado, mas eu vou fazer, eu já sei. Ó, os caminhos de Maria. Média de temperatura no caminho. Qual seria, Cá? Ah, difícil falar, né? Ainda mais porque hoje tá tudo muito, né, diferente. Muito Mas louco, assim, né? muito doido. O Caminho da Fé, ele é um trajeto que pode ser percorrido durante todo o ano. Então, todo ano você pode fazer o Caminho da Fé, o que eu acho isso muito top. Então, você vai no verão, ele vai ser uma paisagem super, super, super verde, porque é época de chuva. Então, geralmente, quando a gente vai no verão, a gente tem que sair bem cedinho para evitar aquele sol quente, mas principalmente evitar aquelas chuvas de verão que acontecem no final da tarde. Agora, por Aham. exemplo, no outono, nossa, o pôr do sol é deslumbrante, um É, amanhecer deslumbrante, assim. é. Nossa, as cores, a gente conseguiu tirar umas fotos, umas filmagens, coisa incrível. Outono é muito lindo. Primavera, o caminho, ele tá todo Florido. flor do caminho da fé. Deu uma travada, peraí. Ih, travou? É. Travou, mas já voltou. E Você parou no já voltou, né? Florido. Que é da primavera, que ele fica cheio de lírios brancos, que é a flor do caminho da Ai, fé. E no inverno agora, que assim, a névoa, meu Deus. Como a gente tá, principalmente depois, assim, na Serra da Mantiqueira, a gente fica muito alto, então a gente acorda, a névoa tá bem baixinha. Então você anda nas nuvens no inverno, você anda nas nuvens. que Então gostoso. é um trajeto que você pode fazer em todas as estações do ano, se você É, quiser.
cada época é uma experiência nova, né? Cada época é uma Deixa eu experiência. ver. Em média, quantas horas anda por dia? Bom, isso depende do seu planejamento. Como eu disse, se você for sair de Águas da Prata, você consegue fazer de 9 a 12 dias. Se você for fazer em 9, você vai ter dias ali de 40, 45 quilômetros. Dependendo do seu ritmo, isso pode ser 12, 13 horas, 14 horas de caminhada, né? Agora, no nosso trajeto, que a gente faz em 12 dias, então o trecho mais curto é de 17 e o trecho mais longo de 32. Então, nesses dias mais longos, o pessoal faz em torno de 11, 12 horas de caminhada. Então, isso depende muito Uhum. da velocidade do grupo, ou da sua velocidade que quer fazer sozinho, e do seu planejamento, de quantos quilômetros você vai fazer por dia. Legal. Ah, a Carla está me perguntando se você conhece alguém que guie para fazer o caminho da Cora Coralina. Não conheço. Ah, não tem. Eu acho que tem uma empresa assim, só que eu não conheço o trabalho deles, mas chama Pés do Cerrado, ou Pés no Hum. Cerrado. Dá uma olhadinha no Instagram. Eu acho que eles têm grupo para lá, porque eu já tenho dois peregrinos na trilhas que fizeram, guiados por eles, e falaram que foi super bacana. A gente vai fazer. Cora Coralina tá no nosso radar aí pro ano que vem. Quem sabe depois a gente consegue fazer um grupinho. Mas, por enquanto, eu indico ele. Se chama Pés no Cerrado ou Pés do Cerrado. Alguma coisa do tipo. No Quer Instagram. ver, quer ver, quer ver? A Cal Casemiro está falando assim: façam o caminho com a Karina, porque é uma linda experiência. A Cal é nossa peregrina de dezembro. E ela também, agora ela guia. Olha que interessante. Então, a gente Ai, que tem muito legal. disso. Porque a experiência ela é tão rica com o peregrino que dá essa vontade de compartilhar também. Então, a Cal Sim. é uma delas que eu super incentivei. Eu falei, vai, Cal, vai guiar. E ela é de Santa Catarina e fez o Vale Europeu, que é um outro trajeto. E agora ela guia por lá. Então, quem quiser fazer o Vale Europeu, eu super indico a Cal, que ela tem um trabalho bem voltado para o autoconhecimento também. Eu fico imaginando que ela deve guiar de maneira bem suave e leve. E ela guia pelo Vale Europeu agora. Super legal. Ô, Musa, eu já dei seu recado para a Karina em off, viu? Você que está aqui Verdade. perguntando. Você que está perguntando quantos quilômetros, eu já dei o recado. Verdade. O Wagner está perguntando qual o trecho mais desafiador. Você vai comigo em outubro, É Wagner, um que você desafiador que vai? travou. O Wagner, eu acho que ele vai comigo em outubro, se eu não me engano. É, o trecho mais desafiador. Isso depende, né? Ah, e todo mundo que vem aqui cita um aí em especial. Aí, cá, deu uma travada, peraí. Gente, espera que volta, não desanimem não, fiquem aí. Oba! Fazenda com na trilha sem parada obrigatória aqui na Capelinha de São João. Aí, muito bem, muito legal. Vou lendo os comentários enquanto a Cá volta. De vez em quando acontece, né, gente? Vocês sabem como é que é. Travou, mas ela já volta. Peraí. Calma, gente. Luminosa para mim. Então, todo mundo fala da Luminosa, gente. Também acho que a Voltei. Luminosa deve ser. Oi, Cá. Voltei. Caiu, né? Ai, desculpa. Caiu. Às vezes acontece. Eu acho que o trecho mais desafiador, muita gente fala da Luminosa, né? É o trecho É, é. da. É o trecho que a gente chega a Campos do Jordão. Eu acho que é o mais desafiador, porque a gente sobe muito no começo e que é maravilhoso, é o dia mais bonito de todos, é o mais desafiador, mas é o mais bonito de todos, assim. Mas eu acho que o trecho mais desafiador é o finalzinho, que você sobe meio sem subir, sabe? É uma subida que você não vê que tá subindo, mas você tá subindo. E é um trecho de 11 quilômetros que não tem nada,
no meio. Não tem nada para te distrair. Você tá no meio de um bosque, assim, não tem nada. Então, mentalmente, aquilo é assim, ó. Ai, meu Deus, essa pousada não chega. Meu Deus, esse lugar não chega. Nossa Senhora, nunca chega. Porque é assim, não tem nada que te distraia daqueles 11 quilômetros. Eu, pelo que eu vejo dos grupos, assim, é o dia que as pessoas chegam mais emotivas, mais, assim, exaustas e Entendi. fragilizadas. Entendido. É, peraí que chegou mais. Deixa eu ver, média de temperatura, quantas horas. Sim, acho que aqui já foi todas que estão. Os Caminhos de Maria. Comprei o e-book e é completo. Ela indica alguns sabonetes em barra, tanto para o corpo, cabelo e roupa. Ah, e eu também super indico sabonete em barra para o cabelo. É muito prático. É verdade. Tem várias coisinhas, né? Levar tudo pequenininho, assim. Sim, sim. Eu vi uma vez um vídeo seu no Story, você mostrando todas as miniaturinhas que você leva. É. Aí eu acho essa preparação da mochila tão interessante, gente, assim, tão é uma prática assim que você entendendo isso, você vira filosofia de vida, né? De Sim, minimalista. sim, É muito sim, com interessante. certeza. Ó, aqui a Lorente Rose está falando que concorda com você, que esse é o pior trecho. Para mim, o trecho da Luminosa até Campos foi dolorido, mas também é de aprendizagem. A beleza da paisagem sempre compensa. Pronto, agora eu não consigo desativar os comentários da tela. Vocês estão vendo um monte de letrinha na tela? Só eu. Coisas da vida. Peraí que chegou mais um comentário. Tá travado, gente? Tá me ouvindo, Cá? Eu tô, eu Ah, tô sim. bom, aqui travou e tá um monte de letra aparecendo na tela para mim. Então, não Ó, sei se tá. o Júnior tá fazendo uma pergunta legal aqui, ó. Qual o trecho mais bonito do caminho? E Júnior, o Júnior ele vive em Estiva, né? O Júnior é o que recebe os nossos grupos na Capelinha de São Bento, que é um lugar maravilhoso. Ele tem um trabalho voluntário no caminho, que ele dá sementes para os peregrinos plantarem no caminho, ele dá umas Ai, que legal. lembrancinhas, ele dá a medalhinha de São Bento, tem o carimbo lá também. O Júnior tem um trabalho fantástico de plaquinhas motivacionais, enfim. Então ele tá no trecho de Estiva, que é um trecho muito bonito, que a gente tem ali o Caçador, que é uma subida. Eu falo assim, no caminho da festa, a subida tem nome, ela é desafiadora. A subida tem nome, ela é desafiadora. E lá tem a subida do Caçador, né? Então ela é desafiadora. Mas pra mim, o trecho que mais assim parece que abre assim a gente por dentro assim, sabe, de tão amplo que é o trecho da Luminosa. É quando a gente chega ali na Dona Inês e a gente vai subir para Campos do Jordão. Tem um mirante lá que, assim, você olha, é indescritível. E ainda mais no amanhecer, que aí o sol bate naquelas montanhas, tem aquela Ai, névoa que lindo. cobrindo ali. Luminosa lá embaixo, assim, é uma coisa, é deslumbrante, assim, é um paraíso, é muito. Ai, Te meu Deus, alimenta tá me aquilo, dando muita vontade. te Ô, alimenta. Cá, me fala uma coisa, e o seu livro? Diga. Como que faz para comprar? Ele fala do seu período sabático. Então, o primeiro livro, que é o Na Trilhas, Trilhando o Caminho, Despertando a Liberdade, ele é sobre o meu mochilão na América do Sul. Então, é a minha viagem teste, que eu falo, né? E ele traz bastante a questão do autoconhecimento e de ferramentas para quem quer viajar sozinho pela primeira vez ali. E ele é um relato, Legal. né, de viagem. Então ele está à venda na Amazon, na versão impressa e na versão também digital do e-book com fotos. Aí o segundo livro a gente vai lançar agora em agosto. Esse é o Na Trilhas, Trilhando o Caminho, Despertando a Liberdade. Isso, esse é o Tá. primeiro. É. Aí o segundo a gente vai lançar, que é a Jornada Infinita, e ele é sobre a volta ao mundo.
Então, ele vai ter o relato ali Ah, do caminho de Santiago, da Via Francígena, do caminho de Assis, do trabalho voluntário na Índia, enfim, de todos os países ali que eu passei e da travessia do Oceano Atlântico. Então, vai estar tudo ali. Tem uma pegada bastante de. É um relato de viagem, mas ele traz muitas reflexões de autoconhecimento, de práticas espirituais. Modéstia à parte, eu acho que ele ficou muito bom. Porque demorou 3 anos para escrever. Foi assim, nossa, um parto o livro. Mas eu acho que ele ficou muito bacana. E acho que vai inspirar muita gente. você sabe que meu marido também escreveu um livro sobre a nossa viagem na América do Sul e também foi um parto, ele também demorou super para escrever e tal, e também tá para ser, tá quase prontinho também. É meio que gerar um filho, eu acho, né? Porque é tanta emoção que você coloca ali, tanta coisa que você quer transmitir, e aí nunca tá bom, você revisa um monte de vezes. É É um processo porque muito interessante. quando a gente está na experiência de maneira muito inteira, né? Muito inteira, as transformações elas acontecem. E elas não acontecem assim de maneira muito rápida. Na verdade, elas acontecem de maneira rápida, mas a nossa mente interpreta isso em outra velocidade. Então, a escrita, para É, mim, ela foi um processo quase terapêutico de entender o que foi a minha viagem, entender o que foi essa volta ao mundo para mim, o crescimento, a maturidade que ela me trouxe, o que ela me construiu para fazer o que eu faço hoje, por exemplo, de conseguir estar nessa missão, nesse serviço que é guiar, assim, né, em peregrinações. Então, ela foi um processo bem terapêutico. Não, não é muito fácil, não, mas porque tem coisas que a gente não quer não é? revisitar, né, que a gente quer passar assim, mas eu acho que ao final É, ficou muito bom. e tem coisas que são muito gostosas que você quer lembrar, que você não quer sair dali, daquele lugar, né? Tem isso É bem também. gostoso mesmo. Tem isso Ô, também. Kai, me fala uma coisa. O que que esses anos como peregrina e guia do caminho da fé te ensinou? Que deve ter muito aprendizado aí também, hein? Ai, cortou. Faz a pergunta de novo. Faço. O que que esses, o que que esses anos todos como peregrina e guia do caminho da fé te ensinou? Ah, eu acho que me trouxe muita maturidade. É muito interessante, porque eu sempre fui uma pessoa que era muito independente. Então eu pegava a minha mochila e saía para fazer as coisas. Então, assim, quando eu fiz o caminho da fé e o caminho de Santiago com a minha mãe, era muito difícil eu ter a paciência de acompanhar o ritmo dela, de entender que ela tinha outra velocidade, que ela tinha outras dificuldades. Eu tava ali, eu queria, sabe, ir embora. Então, assim, quando eu tava sozinha, eu tava fazendo meu rolê e ficava às vezes irritada com pequenas coisas que fugiam do meu controle. E eu sempre, quando eu tive consciência disso durante a volta ao mundo, eu ficava pedindo: Nossa, Jesus, me dá paciência, Jesus, me dá paciência. E aí, Jesus me deu a missão de guiar peregrinos, né? Então, É para você é, conseguir na marra essa paciência. é para eu treinar, entendeu? Então, É. assim, hoje eu acho que toda essa experiência ela me trouxe um olhar de compaixão, me trouxe um Uhum. olhar de entender que cada pessoa tem o seu processo, aquele processo que ela está vivendo não quer dizer, não tem nada a ver comigo. Antes, no começo, eu levava isso muito para o pessoal, de achar que a dificuldade que a pessoa estava tendo, ela tinha alguma coisa a ver comigo, e hoje eu entendi que é o processo dela. Então, esse tempo de viagem sozinha e principalmente de guiar, que é muito rico. Para mim, assim, é rico para as pessoas, eu acho que recebem, mas para mim, assim, é uma escola, sabe? De paciência, de servir à luz, sabe? De servir ao amor, assim, que eu acredito. E ela vai me dando mais maturidade, tanto pessoal quanto espiritual, e me levando mais próximo da minha grande busca, que é o desenvolvimento espiritual, né? Que é esse estado aí mais elevado de alta frequência. Então, essa prática me ensina muito.
Muito, muito, muito. Ai, faço ideia, porque você acaba tendo É, contato com experiências espirituais das outras pessoas. E é o que a gente falou, quando você ajuda, você é o primeiro a ser ajudado. Então, esse compartilhamento, esse apoio que você dá, você estava comentando comigo, e quando a pessoa fica lá atrás, você vai, puxa ela e anima a pessoa para ela seguir à frente. Isso vai gerando uma corrente, uma gratidão, uma energia, uma coisa muito boa. E assim, essa energia, ela para para você e eu acredito que ela fica naquele caminho. Então, assim, esses caminhos que a gente faz, esses caminhos que são caminhos espirituais, a gente absorve essa energia boa porque ali fica muita energia, né? Fica muita força, muita fé, muito amor. Então, não tem como você voltar dessa experiência igual. Você nunca volta igual. Você sempre volta modificado. Então, eu consigo imaginar o que é para você esse sentimento de fazer isso sempre, né? A sua rotina, esse é o seu trabalho, essa é a sua vida. Então, eu acho que deve ser realmente muito gratificante o seu trabalho. Eu tenho uma super admiração e estou felizona de você estar aqui nessa live comigo hoje. é. E só lembrando, assim, que é tipo, eu tenho a sensação, eu nunca tô sozinha. E eu acho É, que para quem vai sozinho também, achar que tá sozinho é a maior ilusão. Porque a gente nunca tá sozinho, nunca. Para mim, o caminho é um ser que ele tá ali pronto para abrir assim, sabe, para revelar um monte de coisa para você, para contribuir para o seu crescimento e todas as pessoas que você encontra no caminho. Então, eu nunca tô sozinha. Então, acho que todos esses aprendizados que eu tenho, ou as experiências que a gente compartilha com as pessoas, que elas vivem, eu tô sempre sendo auxiliada. Então, é uma gratidão muito grande e é uma sensação de ser útil, muito, muito forte, de ser útil, assim, para uma coisa muito boa. legal, muito bacana. Caio, eu só tenho que agradecer por você ter vindo aqui, ter compartilhado tudo isso, ter enriquecido a nossa quarta-feira. E quero dizer que estou muito honrada de ter conversado com você, de ter batido esse papo. Ah, eu que agradeço o seu convite, Denise. Estou sempre à disposição aí. Fiquei muito feliz mesmo. E que, né, todas as pessoas vão peregrinar para o caminho que o coração chamar, da forma que o coração Sim, chamar, né? Que elas deem ali o primeiro passo, que é a decisão de peregrinar, né? com certeza, Obrigada, com viu? Muito certeza. obrigada. Um grande abraço para você. Sinta-se abraçada, mesmo que à distância. E, pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente esse tempo. E a gente se vê. A semana que vem tem mais, viu? Mais um Caminho do Brasil, quero deixar claro. Ai, dá um spoiler aí pra gente, qual caminho que vai ser? Vai ser o caminho é, do Vale Europeu. Ó, me deu até um branco. E eu vou falar com o Tiago, que fez o caminho de Santiago comigo. Eu conheci o Tiago lá no caminho, e ele fez o caminho do Vale Europeu. E eu falei, eu preciso chamar o Tiago, porque vai ser muito gostoso, né? Então vai Que ser sobre esse legal! trajeto. Vai ser bem legal. Ai, eu não vou perder. Ô, Cal, se você estiver assistindo aí, participa dessa live, hein? Solicita aí pra você dar uns pitacos aí Ai, a Cal tá com a sempre por Denise. aqui. É, dá uns Eu sempre pitacos vejo a aí. Cal. Palpite, Cal, palpite. É, ai, que legal. Não, não perderei. Tô curiosa. É isso aí, gente. Obrigada, Ká. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a semana que vem. Beijão. Tchau. Aí, ó. Tá vendo? Eu não consigo. Tá travada a minha tela. Eu vou fechar aqui então a minha. Vamos ver se Fecha, vamos destrava. ver se vai. Beijo, gente. Tchau, querida. Beijo. Tchau. Tchau.